É isso, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do nosso Na Resenha com Jotinha, invadindo aí sua casa. Desde já eu agradecer a sua carinhosa audiência. Desde já pedir para você se inscrever também no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, vai mandando para todo mundo, porque esse é mais um episódio que vai para o ar. Eu tenho certeza que vai ficar gravado aí na sua memória. Estamos aqui em nome de Motochef Maranhão. Motochef Maranhão, campeã em mobilidade elétrica no Maranhão. Chegou há pouco tempo, 6, 7 meses em São Luís e está aí já mandando ver. Com a gente também, FS Entretenimento, uma das maiores produtoras de evento aqui em São Luís do Maranhão. Com a gente também, Mobilicel, a Mobilicel, que é uma loja de venda de celular com aquele precinho bacana para você, que lá encanta cliente mesmo, viu? Falar em encantar cliente, a gente vai conversar já já sobre isso. E com a gente também, Alessia Serpa Estética. Atenção, mulherada, dar aquela recalchutada, como a gente costuma falar. Procura aí a Alessia Serpa que está com a gente. E agora, a gente vai começar um bate-papo. Eu tenho o maior carinho por essa pessoa, é uma honra estar aqui frente a frente com ele. Já tive a oportunidade de bater papo com ele no rádio. Aquela conversa rápida, falar sobre só um determinado assunto. E hoje eu quero conhecer mais sobre a vida dele, sobre os negócios, o que ele faz, o que ele anda fazendo. Faz tempo que a gente não se vê, tá bonito, tá cabeludo assim, ele tá diferente. Ele é professor, doutor, PhD, autor de 7 livros e é conselheiro. Senhoras e senhores, aqui comigo, Fernando Coelho. Fernando, muito obrigado pelo convite, Jota. A satisfação tá aqui. Opa, a satisfação é toda minha. Eu já comecei ganhando um presente, ó. Olha só, gestão de vendas e experiência do cliente. Esse é o último livro que a gente lançou ano passado, falando aí sobre como unir experiência do cliente com vendas e gerar muito mais resultado financeiro para a operação, né? Rapaz, que legal, vou ler tudinho. Com certeza. Já é o segundo livro do Fernando que eu tenho aqui em mãos e a gente vai... O outro é o amarelinho? O amarelinho. Aquele amarelinho é muito maneiro. Você fala muito sobre a experiência do cliente. Vamos começar falando sobre isso. Bora. Quero falar também sobre o Instituto Experiência do Cliente, que engloba, né? Sim. Vamos começar falando do Instituto? Bora. Foi criado quando? Como é que funciona? O Instituto, no formato de Instituto, ele tem mais ou menos 3 anos. E aí ele nasceu muito com um desejo meu, Jota, de fato, ajudar os negócios a alcançar aquilo que eu chamo de maturidade de gestão. Eu, inclusive, hoje de manhã estava conversando com uma rede de shoppings no Brasil e eu falava assim, olha, do mesmo jeito que tem gente de 40 anos imatura, tem empresas de 40, 20, 10 anos que são imaturas. A gente chama isso de imaturidade de gestão ou de maturidade de gestão. E aí, quando a gente criou o Instituto, eu olhei, né? Gente, tem muitas empresas que elas até têm tempo de vida, até têm tempo de mercado, mas elas não têm processo desenhado, as pessoas não são treinadas, não são desenvolvidas, o cliente reclama, o cliente vai embora, e isso é fruto do que a gente chama de imaturidade de gestão. Não fui eu que inventei esse nome não, tá? Esse nome ele é amplamente divulgado aí pela FNQ, que é a Fundação Nacional de Qualidade, o órgão máximo de gestão do Brasil. Inclusive, a FNQ ela tem um diagnóstico que ela avalia se uma empresa é ou não madura em termos de gestão. E aí a gente pegou aquela inteligência ali, juntou e cruzou com as metodologias de do Instituto de Experiência do Cliente, as metodologias de CX, né, de Customer Experience, e a gente criou o Instituto de Experiência do Cliente. Então, neste formato são 3 anos atuando no mercado, mas como consultoria eu já estou aí há 10 anos. Como profissional de mercado há 22, né? Sim. Então eu juntei todo esse repertório de mercado, tanto na universidade quanto dentro do mercado, e a gente criou aí o Instituto de Experiência do Cliente com várias soluções para empresas. Legal. Para você falar sobre experiência de cliente, experiências de empresas, de negócio, como foi que você chegou a esse ramo? Legal. Minha especialização é marketing, né? Eu sou comunicólogo de formação. E aí eu fui me especializando em administração, em marketing. Paralelo a isso também,
fiz o mestrado em tecnologia, o doutorado em educação e gamificação, mas me especializei de fato em marketing. Então, eu comecei a minha trajetória na área de comunicação e marketing, fiz aquela carreira de escadinha, né? Analista, estagiário, assistente, analista, coordenador, gestor, head, diretor. Mas quando eu entrei no Grupo Equatorial Energia, isso lá em 2013, finalzinho de 2013, o Grupo Equatorial, assim como qualquer distribuidora no Brasil, eles têm um indicador de avaliação chamado ISQP, que é o Índice de Satisfação de Qualidade Percebida. Qualquer distribuidora no Brasil hoje, para ela ser tarifada, né, para a ANEEL definir ali a tarifação, existem fatores que ela analisa como fatores operacionais e fatores de percepção de qualidade. E aí, a Equatorial ela trabalha muito forte isso, que aqui ela chama de ISQP. Até 2013 eu não conhecia, e eu entrei para cuidar deste processo. Então, ali foi uma grande escola, foi uma grande universidade, porque tudo relacionado à experiência do cliente, eles trabalham muito fortemente. Então, ali eu comecei a estudar isso muito voltado para o setor elétrico. Em um determinado momento eu virei e falei assim, gente, isso aqui seria perfeito no mercado para uma concessionária, para uma loja, né, para outros nichos. Porque eles olham muito forte a jornada do cliente, aspectos relacionados à percepção, sentimento, operação, tudo mais. E aí eu comecei a me aprofundar no tema experiência do cliente. Então foi quando, ali em 2013, eu comecei também a me aprofundar e me especializar nesse tema. Eu disse, poxa, é uma área do marketing que ninguém está olhando. Então eu comecei a estudar. Em 2000... não vou lembrar agora, mas acho que foi 2018, eu lancei o primeiro programa de pós-graduação em experiência do cliente do Norte e Nordeste, foi o segundo do Brasil, só existia na ESPM no Rio e em São Paulo, e o outro local que existia era aqui no Maranhão, que foi pela UNDB. E aí a gente lançou o primeiro programa de pós-graduação em experiência do cliente do Norte e Nordeste. A gente formou aí 5 turmas de especialistas. 5 turmas. Então, a gente formou muitos executivos em experiência do cliente no Maranhão. E ali também eu comecei a escrever sobre o tema. Então, eu já pesquisava muito, já publicava muito, já escrevia muito. Eu disse, poxa, isso pode ser transformado em livro também. Então, são 3 livros sobre a experiência do cliente, o Customer Experience Descomplicado. E quando eu escrevi o primeiro, eu acho que foi 2019 ou 2020. Era um tema ainda muito novo. Hoje ainda é muito novo, né? Mas naquela época era muito mais novo ainda. E aí as pessoas não sabiam o que é a experiência do cliente. Confundiam com atendimento. E não é atendimento. É muito maior que o atendimento, porque é um processo de gestão. E aí eu escrevi Customer Experience Descomplicado, fidelizando o cliente na prática, e ano passado, esse aqui, Gestão de Vendas e Experiência do Cliente. Mas nasceu ali, em 2013, dentro de um processo na Equatorial Energia. Que legal. Você falou lá no começo sobre maturidade e imaturidade de empresas, né? De gestão, na verdade. Empresas grandes hoje... a gente pode falar que muitas empresas grandes hoje tem umas aí no mercado que são imaturas ainda? Podemos sim, com toda certeza. E o que acontece, Jota? Essas empresas, eu chamo de dor do crescimento. Elas cresceram rápido, né? E cresceram muitas vezes desordenadamente. Então, você tem ali uma empresa que está no momento de ganhar dinheiro, está no momento de ganhar expansão, né? De ganhar força e acelerar o processo de crescimento, e às vezes ela vai deixar alguma coisa de lado. Ela não constrói um processo, ela não descreve um cargo, ela não define critérios para promoção. Então, o que é muito comum a gente olhar no mercado, um bom vendedor sendo promovido a gerente, mas sem ser preparado para ser gerente, e aí você perde um bom vendedor e cria um péssimo gerente. A gente tem líderes que não sabem dar feedback, desenvolver, ouvir. A gente tem empresas que crescem e elas não fazem gestão financeira adequada, gestão de estoque adequada. Eu conheço muita empresa grande que ela não faz gestão de estoque adequada e ela perde muito dinheiro com estoque parado, com produto que perde validade, né? Então, existe uma série de coisas, eu chamo de o MPC. O MPC é um monte de pequenas coisas, né? É uma série de um monte de pequenas coisas que é muito chato, mas que é fundamental você gerenciar, porque senão você vai perder dinheiro. E qualquer 2%, 3% que você perde ali,
é muito dinheiro no final do ano, né? Então, tem empresas imaturas porque elas não olham pessoas, processos, tecnologia, jornada, elas não olham desenvolvimento de mercado, marketing, marca, é uma série de fatores, né? E isso não se aplica só em empresas grandes, né? Não. Porque a gente, aquele negócio, a gente começa de pequenininho, né? Uhum. Então, o que tu pode falar, tu pode sugerir, que tu pode falar para nossa audiência, que tem que ser desde as empresas pequenas, né? Desde quando você pensa na empresa, Jota, não importa se você é pequena, média ou grande, Sim. é importante que você pense de maneira organizada, que você planeje, que você defina tudo isso que a gente falou de cargo, meta, indicadores, pessoas, programa de treinamento e desenvolvimento. E uma coisa que tem empresa que é pequena que ela fala assim, Jota, mas isso não é para mim. Cara, quanto menor a empresa, bote aspas no que eu vou falar, mais fácil é, né? A gente sabe que tem aquela dificuldade de o eu keep. Então, o empreendedor, o eu empreendedor, ele é tudo. Ele é financeiro, ele é marketing, ele é RH. Eu sei que tem essa dificuldade. Mas se você parar e organizar, o mínimo, você já começa diferente de muitas empresas que iniciam sem planejamento, que iniciam sem processos. O Sebrae, ele tem uma estatística, o Sebrae, o IBGE também, que ele mostra que metade das empresas fecham as portas antes do segundo ano de vida. E isso se dá por quê, Jota? Se dá porque elas não planejaram, porque elas não fizeram análise de mercado, análise de cenário. Então, tudo isso é importante para a saúde de um negócio, para a saúde de uma empresa e de uma organização. Maneiro, que legal. Hoje o Instituto ele não trabalha só com empresas de São Luís, né? Não, a gente tem empresas de todo o Brasil, a gente tem empresas fora do Brasil, né? A Fora gente do tem Brasil clientes também. no Chile também. E a gente trabalha com todos os segmentos de negócio. E isso é importante dizer, porque muita gente acha assim, você só trabalha com varejo? Não. A gente trabalha com academia, a gente trabalha com hospital, a gente trabalha com plano de saúde, a gente trabalha com agência de viagem, né? Essa empresa que a gente atende de fora, que é a Araia, é uma empresa especializada em viagens para o deserto do Atacama. A gente trabalha com empresas de CRM, com farmácias. Então, são diferentes segmentos e de diferentes lugares do Brasil. Hoje a gente tem cliente no Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, BH. A gente tem cliente, já falei São Paulo, Rio. Então, a gente tem clientes em todas as regiões hoje do Brasil, olhando estratégias de experiência do cliente, organização de processos de empresa, jornada do cliente, toda a parte de treinamento e desenvolvimento. Hoje a gente treina tanto equipes de vendas quanto equipes de gestores. A gente tem uma série de programas, programa de desenvolvimento de gestor, programa de desenvolvimento comercial, que são programas educacionais. A gente monta universidades corporativas. Então, hoje, muito vindo da minha expertise como professor e como doutor na área de educação, a gente entra dentro das empresas e as empresas querem montar suas trilhas de treinamento, suas universidades corporativas. A gente dá todo esse assessoramento para esse trabalho. E nós somos a única empresa no Maranhão e no Norte e Nordeste que temos uma plataforma de cliente oculto. Então, a gente lançou esse ano uma plataforma que monitora, que audita a experiência do cliente nas empresas, seja por telefone, seja por digital, seja no presencial. Como que funciona? Vamos lá, como é que funciona? Vamos pegar aqui a Motochef Maranhão, né? A Motochef Maranhão vende moto. Sim, né? moto elétrica. É moto elétrica. Então, eles contratam a gente, aqui na tela, Motochef Maranhão, e a gente vai analisar toda a jornada do cliente deles. Hoje a gente tem no nosso banco de pesquisadores e avaliadores mais de 700 avaliadores que são treinados por mim e eles se passam por clientes. Então a Motochef contratou, a gente vai identificar um avaliador que tenha o perfil aderente para realizar a pesquisa e a gente vai construir o que a gente chama de jornada do cliente da Motochef. Então, como esse cliente na Motochef, ele tem que ser recebido, atendido, como é que ele tem que ter o produto apresentado, como é que ele tem que ser tratado, tudo isso a Motochef vai dizer pra gente. Se a Motochef virar e falar assim, eu não tenho isso desenhado, a gente propõe o que seria uma jornada ideal para aquela operação de negócio. Como é a finalização, como é o pós-vendas, e aí ele vai viver essa jornada. Jornada de entrada, jornada de compra, jornada de finalização, jornada de recebimento da moto, pós-vendas e tudo mais. A gente vai avaliar pessoas, né? Se o vendedor ele domina o produto, se ele
conhece as técnicas de venda, se ele tem uma boa abordagem, se ele sabe combater uma objeção. A gente vai avaliar processos, né? Se aquele processo está minimamente organizado, se o cliente não é passado de igual bolinha de ping-pong para um lado e para o outro. A gente vai avaliar uma série de variáveis. A gente vai avaliar a tecnologia. Esses dias a gente foi fazer um cliente oculto numa empresa, a gente fez 11 tentativas de compra em 2 dias sem sucesso. E aí a própria empresa não tinha identificado, quando a gente levou o problema, eles identificaram que era um problema de tecnologia, na telefonia, né? Então, muito provavelmente, quem identificou foi o cliente oculto, mas clientes reais deixaram de comprar. E aí muito dinheiro ficou na mesa, né? Se perdeu. A gente avalia a tecnologia, a gente avalia ali ambiente. Então, essa empresa ela vai receber um relatório completo com toda essa jornada, com todas as lacunas e gaps que a gente identificou, com todas as oportunidades, e a gente faz um parecer técnico, assinado por mim, supervisionado por mim, onde a gente vai trazer ali recomendações de processos, pessoas, desenvolvimento, uma proposta de plano de ação, e aí a empresa ela executa. Ela pode executar sozinha ou ela pode pedir também o nosso assessoramento. Então, ela tem essas duas opções. Então, o cliente oculto ele funciona dessa forma. É uma ferramenta estratégica, metodológica, que ajuda essa empresa a monitorar continuamente como é que está o seu processo e, a partir dali, realizar evoluções gerenciais. É assim o que há de mais eficiente em monitoria de experiência. Esse monitoramento acontece, tem uma data, tem uns dias, depende da negociação, como é que é? Depende da negociação, né? O que hoje é praticado no mercado. Tem clientes que fazem essa pesquisa mensalmente, tem clientes, inclusive, que colocam isso como uma meta. Então, a gente tem uma cliente, por exemplo, Complexo Salvatório, que eu acho que você conhece. Conheço, sim. Ele faz mensalmente e isso está na meta de todo o time. Então, todo time sabe que todos os meses vai ter uma pesquisa de cliente oculto. Já tem clientes que fazem trimestralmente e eles definem objetivos diferentes, né? Então, esse cliente que faz trimestralmente, ele faz muito para identificar essas lacunas e treinar o time. O cliente que faz mensalmente, ele faz para manter a meta ali de qualidade do atendimento ativo e também treinar time, também orientar e também acompanhar as melhorias que são cabíveis ali. Então, depende muito de qual é o segmento, qual é o negócio. Escolas, por exemplo, ou faculdades, por exemplo, eles costumam fazer 3 vezes ao ano, que é muito perto do período de matrícula, para identificar como é que está aquele processo e fazer ajustes rápidos para não perder aluno, não perder matrícula. Então, depende do segmento. Então, tem empresas que têm cliente oculto todos os dias? Tem empresas que têm cliente oculto Dependendo do período. Tem uma empresa aqui em São Luís que ela faz cliente oculto, ela tem gelateria, né? Ela faz cliente oculto a cada 2 dias. Então, assim, é arrojadíssimo. Então, depende muito de qual empresa a gente está falando. Tá, entendi. Você já foi algum cliente oculto? Eu já fui. Rotineiramente, eu peço para o time, deixa que eu fazer esse aqui, porque eu quero também conhecer o processo do cliente. Alguns desses clientes ocultos, né, desses relatórios, eles pedem a presença da diretoria do instituto para a gente assessorar, dar recomendações, sugestões e aconselhamentos. E aí eu digo, não, deixa eu viver essa experiência para eu, inclusive, conhecer essa jornada. Então, em alguns momentos, eu sou o cliente oculto também. É até engraçado porque algumas pessoas me conhecem, pois é, isso e elas acham que o tempo inteiro eu tô fazendo cliente oculto, e eu não estou, tá? E eu não estou. Então, a gente tem hoje mais de 700 pesquisadores que fazem isso. Ah, tá. Porque eu ia perguntar, porque às vezes, né, você chega em algum estabelecimento, as pessoas já olham, é o Fernando, peraí, deixa eu trabalhar direitinho aqui, deixa eu fazer esse processo aqui direitinho, porque ele está aqui me olhando, né? E já aconteceu alguma história engraçada aí desses clientes ocultos que possa ser comentada aqui com a gente? Cara, sempre tem alguma peculiaridade, né? Mas, assim, de engraçado, nada que eu me recorde agora, mas sempre tem algumas peculiaridades. Por exemplo, essa das 11 tentativas foi uma peculiaridade. Não é normal alguém ligar e ter ali 11 não atendimentos, né? Então, acontece. A gente identifica muita oportunidade, a gente identifica muito erro de processo. A gente já identificou, por exemplo, atendentes que eles estavam burlando o processo e desviando dinheiro.
Então isso acontece. E aí a gente identifica isso no cliente oculto e passa para a gestão, passa para a direção, e aí eles tomam medidas administrativas. Ou sozinhos ou com a ajuda de vocês também no Instituto, Ou né? sozinho ou com a ajuda da gente. Depende do modelo e formato de contrato. Você citou também que você, todo mundo sabe, você é professor. Sou professor. Nessas faculdades da vida, o que você... É o marketing que você ensina pro pessoal? Hoje, eu comecei dando aula de comunicação social, né? Então, durante, eu acho que quase 10 anos, não sei se você se lembra da Faculdade São Luís, né? Sim. Eu dei aula na Faculdade São Canto Luís. da Fabril ali. No canto da Fabril, em frente, não sei se ainda existe Segel, em frente ao Segel, né? Deve ser um IEMA hoje, né? Porque tudo virou IEMA agora. Então, durante quase 10 anos eu dei aula para o curso de comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo, mas aos poucos eu fui migrando ali para a área de negócio e para a área de gestão. Então hoje eu me dedico exclusivamente ao ensino de pós-graduação, né? Já dei aula há muito tempo em graduação, e aí a gente ensina tudo relacionado ao negócio, né? Então, planejamento, marketing, experiência do cliente, gestão de pessoas, são as disciplinas ali que com muita frequência a gente está ministrando em algum curso de pós-graduação. E hoje eu dou aula em várias faculdades do Brasil, né? Então na ESPM, quando sou convidado, na UINSPER, na própria Estácio, aqui no Maranhão, na Navigare e na UEMA, né, na Universidade Estadual do Maranhão. Então, hoje eu passeio ali por diversas disciplinas de negócio. Ah, legal. Eu lembro que um tempo atrás você ficou um tempo fora de São Luís. Fiquei um tempo fora de São Luís, eu morei no Rio. Lá no Rio eu atuei na Light, que é a Equatorial do Rio, né? A Equatorial do Rio. Então, atuei na Light, num processo chamado Canal Digital, na Superintendência de Experiência do Cliente. Então, muito disso que a gente fala dentro do Instituto, nos livros, a gente atuou lá no Rio de Janeiro. E também dei aula na ESPM Rio e na ESPM São Paulo, né? Também ali nas áreas de experiência do cliente e de marketing. Passou quanto tempo fora? Foi um ano e pouquinho mais de um ano. Foi um ano e pouquinho, né? Você é maranhense? Sou maranhense, nascido e criado. Nascido e criado, pé rachado, né? Que diz que todo maranhense tem um pé rachado. Pé rachado, nascido lá no Hospital Português. E me criei, estudei no Santa Teresa, Colégio Santa Teresa, e fiz carreira aqui. Oh, que legal. Lá no ensino médio, ensino fundamental, você já olhava também com outra visão esse tipo de atendimento? Ou começou mesmo só da Equatorial para cá? Não, eu sempre tive essa preocupação, obviamente não no ensino médio, né? Mas é engraçado, Jota, que eu comecei, quando eu tinha ali 15 anos, né? Eu tinha um tio chamado Washington, ele tinha uma papelaria ali no centro, na rua Godofredo Viana, que é pertinho, eu não vou lembrar o nome daquela, ali na rua onde tem o Bradesco, perto da Cajazeiras, Magalhães né? de Almeida. Magalhães de Almeida, pronto. Isso. E aí ele atendia o Bradesco, né? Com a papelaria, ele cuidava muito de repografia, essas coisas, que era muito, na época, forte isso, né? Encadernação, essas coisas. E aí, nas férias, eu ia sempre trabalhar lá, né? Na papelaria dele. E uma vez ele virou para mim e falou assim, ó, atenda o outro como você gostaria de ser atendido. Então eu atendia muito rápido, né? Eu atendia muito rápido, porque eu gosto de ser atendido rápido, né? Sou muito prático, muito objetivo. E aí, uma gerente do Bradesco reclamou de mim, que eu atendia mal, né? Que eu atendia muito rápido. E aí meu tio disse, olha, não tá dando, reclamaram de ti, sai, né? Sai. E aí eu brinquei assim, gente, a pior coisa é você ser demitido da empresa da família, né? Porque é um atestado gigante de incompetência. E aí quando eu comecei a estudar psicologia de consumo, eu disse, meu tio me deu o comando errado. Por quê? Você não pode atender o outro como você gosta de ser atendido. Você tem que atender o outro como ele, neuralmente, gosta de ser atendido. Porque a gente tem 3 tipos de pessoas, Jotas. A gente tem a pessoa auditiva, a gente tem a pessoa visual e a gente tem a pessoa sinestésica. Eu sou visual. O visual é prático. Viu, olhou, respondeu, pegou o cardápio, olhou o número, pediu. Visual. O auditivo, não. O auditivo é aquela pessoa que vai pegar o cardápio, vai ver a mesma coisa que eu, visual, olhei, e aí ele vai virar e falar assim, mas o que vem nesse número 2? Pô, tá escrito, mas ele é auditivo.
Ele aprende ouvindo. E a gente tem um sinestésico. O sinestésico é aquele que vai falar tocando, né? Tá quente, né? Aí ele fala tocando, ele é meu irmão pra cá, é meu irmão pra lá, ele te abraça. O sinestésico, ele aprende sentindo, com aspectos muito sensoriais. O sinestésico, ele vai pegar o cardápio lá do restaurante e ele vai fazer a mesma coisa que o 2. Ele vai perguntar o que vem naquele cardápio, mas só que ele vai virar e vai pedir alguma coisa. Ele vai falar assim, mas qual a textura desse molho? Tu consegue um pouquinho para eu provar? Porque ele aprende provando, ele aprende sentindo. E aí, quando eu comecei a estudar psicologia de consumo, eu disse, meu tio me deu o comando errado. Por isso que aquela máxima do atenda o outro como você gostaria de ser atendido é errada. Você tem que atender o outro, de fato, como ele vive no mundo. E aí você tem que identificar isso. Fernando, mas como é que eu identifico? O cliente dá sinais muito rápido, né? Então o cliente ele vai pedir para ver, o cliente ele vai pedir para você falar, ou o cliente ele vai te tocar e vai te abraçar e vai te puxar e vai pedir para sentir o ambiente. O cliente ele dá sinais. E os vendedores hoje, eles não sabem reconhecer esses sinais. Os vendedores hoje eles estão muito mais preocupados em falar do produto deles do que ter escuta ativa e perceber esse cliente. E eu acredito que hoje, principalmente em tempos de tecnologia, em tempos de IA, né, onde o chat, o cloud, o LLM pode te dar qualquer resposta, você ouvir vai fazer grande diferença, né? Falar em ouvir, eu ouço muito aqui que o atendimento de São Luís é ruim. Referente a outras cidades, outros estados. O que você tem para dizer sobre isso? Você tem essa experiência? O atendimento, ele tem um grau muito grande de precariedade em São Luís, mas um ponto, não é só em São Luís, tá? Isso é geral no Brasil. Se você vai em outras capitais, você também olha isso, em outras cidades você também olha isso, mas de fato, em São Luís a gente tem essa lacuna muito grande. E isso acontece por quê? A gente falou agora há pouco. As empresas, elas abrem, Jota, elas não fazem a construção de um procedimento operacional padrão de atendimento. Me contratam e te contrato. Eles falam assim, atenda bem. Mas o que é atender bem, gente? Atender bem para Fernando pode ser uma coisa, atender bem para Jota pode ser outra coisa. Não existe o padrão operacional, padrão daquela empresa, escrito. Primeiro ponto. Segundo ponto, não existe uma auditoria de experiência, de atendimento. A gente fez um estudo ano passado, salvo engano, 87% das empresas em São Luís que nos procuravam, elas não tinham procedimento operacional padrão. 95% das empresas em São Luís não faziam pesquisa de NPS e 97% das empresas em São Luís não faziam pesquisa de cliente oculto. Como é que eu vou atender bem nessa realidade, Jota? Se eu não tenho processo, eu não tenho sistema, eu não tenho pessoas treinadas, eu não tenho pessoas desenvolvidas. Só para te ter uma noção, a Associação Brasileira de T&D, que é Treinamento e Desenvolvimento, ela mostra que, em geral, agora é um número Brasil, em geral, no Brasil, é feito menos de 12 horas de treinamento por ano, médio por pessoa. O que isso significa? Menos de 12 Menos 12. Não tem treinamento efetivo, Jota. Não tem treinamento efetivo. Sim. Quando você vem agora para a realidade de São Luís, você que está ouvindo a gente aqui na resenha com o Jotinha, qual foi a última vez que você deu treinamento? E aí um ponto importante, palestra não é treinamento. Porque às vezes o cara contrata um palestrante uma vez por ano para fazer o que eles chamam de motivacional. Cara, motivacional não desenvolve ninguém. O que desenvolve é metodologia, ferramenta, estratégia, técnica. Você desenvolver competência, habilidade, atitude no seu time. Se seu time ele não souber abordar, se seu time não souber falar do produto, coisas que eu vejo muito errado. Me fala sobre esse celular. Ele só fala as características. Ele não te ouve. Ele não entende tua necessidade. Tu trabalha com o quê? Tu é jornalista? Tu é professor? Tu é advogado? Porra, eu sou jornalista. Cara, essa câmera, ela tem uma funcionalidade que pra ti, que é jornalista, vai te ajudar muito. O grande benefício dela é esse. A grande vantagem dela é esse. E a diferença dela para aquele outro celular é assim, assim, assado, né? Então, eu falei de características, eu falei de vantagens, eu falei de benefícios, mas o time de vendas não é treinado para isso. Jota, chega em qualquer loja. O que o time de vendas, em geral, te fala? Preço, parcelamento e garantia. Preço, parcelamento e garantia. Porra, se for para falar isso, eu olho no site. Se for para falar isso, uma IA pode me dizer. Pode ajudar, né? Uma IA pode me ajudar. Mas se eu tô com um atendimento humano, ele tem que ser humano. E humano é conexão, humano é escuta, né? Humano envolve esses aspectos, que é a grande deficiência hoje no mercado. Esse é um ponto. Segundo ponto,
Outro dia eu entrei numa empresa de varejo, de vendas de shopping, para fazer um assessoramento, né? E aí eu perguntei assim, qual é a meta do time? Aí a diretoria lá falou, faturamento. Eu disse, tá errado. Por que tá errado? Porque só faturamento não sustenta a qualidade. Só faturamento eu olho custo. Só faturamento eu olho receita. Eu tenho que associar, para quem é empresário e está ouvindo a gente, nunca tem uma meta só de faturamento. Tem uma meta, no mínimo, que envolva faturamento, que envolva satisfação de clientes, que envolva qualidade do atendimento com a conformidade do teu processo e que envolva retorno de cliente. Esse cliente comprou, ele voltou? Esse cliente comprou, ele indicou? Esse cliente voltou. Em quanto tempo ele voltou? Isso o empresário precisa olhar. Porque se o cliente ele volta, que a gente chama de recência, né? De maneira mais recente, ele compra mais. Ele deixa mais dinheiro dentro de casa. Outra coisa, se você é empresário, coloca uma meta de venda agregada. O que é venda agregada? Jota, a maioria dos vendedores eles não vendem. Eles sofrem venda. Sofrem venda. O que é sofrer venda? Cheguei aqui no seu estabelecimento e falei assim, eu queria uma garrafinha de água. Você me vende a garrafinha de água. Você não me vende o café, o leite. Você não agrega. Tu concorda comigo que todo mundo que compra pão precisa comprar manteiga? Sim. Todo mundo que compra pão francês pode comer o pãozinho de queijo? Com certeza. O cara não oferece. E um pãozinho de queijo para viagem, né? E um bolinho pro lanche da tarde. Não oferece. Não. Então ele não vendeu. Ele sofreu venda. Porque a venda é eu conhecer o Jota, saber o que ele gosta, entender ele e dizer, seu Jota, lembrei do senhor, chegou aquele pãozinho de queijo que o senhor adora, seu Jota. Acabou de sair do forno. Aí eu vendi. Mas se eu só entrego o que tu me pediu, eu não tô te vendendo. Eu tô sendo o quê? Um estoquista com um salário alto, né? Então, esse é um gap que também existe aqui dentro do processo de vendas. E tem um outro estudo muito legal, esse estudo é da Zendesk. Ele diz que 85% dos clientes no Brasil, eles gostam de atendimento personalizado. Tu gosta de saber que foi lembrado. Tu gosta de saber que aquele produto que tu ama acabou de chegar e que eu lembrei, por isso eu tô te avisando. Você sente quase uma reciprocidade em comprar de mim, que eu lembrei de você. A maioria dos vendedores não fazem pós-vendas. A maioria das empresas, outro dado do Sebrae, 85% das empresas não fazem pós-vendas aqui em São Luís e no Brasil, né? E aí, como é que vai vender mais? Não vai vender mais. Vai reclamar de governo, vai reclamar de economia, vai reclamar de concorrência, vai reclamar do cliente, vai reclamar de um monte de coisa, mas tu não tá fazendo BBF, que é o básico bem feito, né? Faz o básico bem feito que o negócio vai fluir. Muitas empresas hoje trabalham, digamos que, no tráfego, investindo em tráfego, mas não trabalham investindo na experiência do cliente, né? Outra coisa importante, eu sempre falo isso, cara, não faça tráfego pago se a casa não tiver arrumada. Porque o que acontece? Eu fiz o tráfego, eu gerei expectativa no cliente, o cliente chegou, demorei para atender. Esse cliente vai embora. Aconteceu isso comigo recente, eu tava comprando uns cartõezinhos de... Sabe aquele cartão premiação para funcionário? Sim, sim. Eu entrei em duas empresas diferentes. No mesmo momento, eu mandei mensagem, né? Online, eu mandei mensagem. Vocês têm esse cartão assim, assim, assado, quero comprar no valor de tantos reais, né? Porque você compra valores, né? Quero comprar no valor de tantos reais. Uma me respondeu, eu acho que 2 minutos, 1 minuto, né? A outra foi me responder no outro dia, 9 horas da manhã. E aí, cliente visual, muito rápido, muito prático. Eu já conhecia as duas marcas, então eu já conhecia essa. E eu disse, beleza, eu quero, como é que eu faço? Assim, assim, assado, manda o boleto. Paguei, ela liberou. E no outro dia ela disse, já tá liberado, o seu funcionário já vai receber assim, assim, assado. 9 horas da manhã do outro dia, a menina da outra empresa, senhor, o senhor vai querer, Aí eu disse, já comprei com o teu concorrente. Olha o tempo de resposta. E aí, isso está muito próximo de um outro estudo, que é da Octadesk. Esse estudo foi publicado esse ano. A média que um cliente hoje tolera esperar em um atendimento no WhatsApp é 5 minutos. A média, né? Tem gente que tolera mais, mas a média é 5 minutos. Então, se em 5 minutos você recebeu o lead e não cuidou do lead, cara, a probabilidade desse lead ir embora é gigante. Aí o que acontece hoje? As empresas estão fazendo rios de dinheiro em tráfego pago,
Mas não criaram processos, não treinaram pessoas, não supervisionam pessoas, não acompanham pessoas. E acontece que a gente olha aí, muito dinheiro sendo gasto, pouco cliente satisfeito. Eu passo muito por isso, assim, eu passo por isso que eu procuro nas redes sociais, né, entre em contato, não recebo aquele feedback logo, aquela resposta logo rápida. Isso acaba, a gente pula mesmo, vai para concorrência, compra com outra empresa. No rádio hoje, onde eu trabalho, a gente divulga várias empresas, tal. Uhum, E muita gente reclama. Ah, uhum. eu entrei em contato com a empresa tal, até Não me agora atender. não me responderam, ou não me atende, ou uma pessoa respondeu, deu um bom dia e pronto. Uhum. Acontece muito. Acho que hoje em dia, nessa nossa, com a tecnologia do jeito que está, acredito que deveriam muito melhorar esse atendimento, não é Sim, isso? e hoje as pessoas elas estão ansiosas, né, já é um Hum. comportamento mais social. Uhum. As pessoas elas estão ansiosas, as pessoas elas ficam ali com o computador delas com 5, 6 abas abertas. E se o computador não funciona, mas meu Deus, que computador lento. Aí ela transfere essa ansiedade também para o atendimento. Poxa, que atendimento demorado. Então, quanto mais, obviamente, ágil você for, é muito mais fácil. Eu falo que hoje o atendimento, eu falei isso no livro amarelinho, né? Uhum. O atendimento ele tem que ser ele tem que ser 1D, 3A, 1H. O que é 1D? É digital first, né? Digital em primeiro lugar. Então, hoje você tem que ter atendimento presencial, atendimento por telefone. Mas, cara, na maioria das vezes, o cliente ele vai aqui, ó, no digital. Então, digital first. Mas só que esse digital ele tem que ser 3A. Fácil acesso, ágil e assertivo. Mas ele não pode deixar de ser H, humanizado. Hum. Então, você tem que olhar para o teu processo e falar assim, esse atendimento, ele está priorizando o digital, ele está ágil, assertivo, ele está de fácil acesso e está humanizado? Se não tiver, a gente tem ali oportunidades de experiência do cliente. Legal, legal. Você, como expert nessa área de experiência do cliente, vamos falar um pouquinho sobre fidelização. Uhum. Hoje você pode dizer que você é aquela empresa, eu sou fiel àquela empresa, sou fiel àquela marca, ela me fidelizou. Eu sou fiel a algumas empresas. Inclusive, o meu marido ele fala assim: tu é um cliente difícil. Eu disse, gente, eu sou o cliente mais fácil É que tem. difícil. Eu sou o cliente mais fácil que tem, porque, Jota, quando eu gosto de uma empresa, eu dou feedback, eu dou dica, eu dou orientação, porque eu gosto dela. Então, Hum. inclusive, para eu não ter que trocar, né, eu dou essas orientações e essas dicas. Outro dia eu escrevi um artigo num portal aqui de São Luís, e eu falava assim: o melhor presente que um cliente pode te dar é a reclamação. É o melhor presente. Por quê? Gente, se o cliente ele tá reclamando, a não ser que esse cliente ele tenha algum problema, se ele não tiver nenhum problema mental, o que ele está reclamando faz sentido. Faz algum sentido, né? Você, enquanto empresário, tem que olhar aquilo ali e falar assim: poxa, aqui tem uma oportunidade de melhoria. Deixa eu melhorar, né? É uma consultoria gratuita. É uma pesquisa de marketing gratuita. Quando o cliente fala. Por isso que é tão importante a gente ter sistemas de levantamento do que a gente chama voz do cliente. Por isso que é importante a gente olhar Google Negócio, Reclame Aqui, o que estão dizendo dessa marca nas redes sociais, fazer pesquisa de satisfação, que a gente chama de NPS ou CSAT, fazer pesquisa de cliente oculto, porque se tu tiver isso aqui, cara, tu tá o tempo inteiro melhorando o processo, né? Então, não é que eu seja um cliente difícil. Eu sou um cliente que eu exijo o mínimo de qualidade ali. E eu vou te dizer, principalmente se eu gosto da tua empresa, se eu gosto do teu negócio. Então, o empresário hoje, ele precisa entender que ouvir o cliente é uma estratégia interessantíssima para ele melhorar, para ele fidelizar e para ele fazer aquele cliente comprar mais. Rapaz, é uma história legal. Ou você falou do seu marido. Seu marido também é na mesma área? Ele é de negócio. Ele é formado em química, né? Hum. Mas ele é especialista em inteligência de mercado e ele hoje atua também com gestão comercial. Ah, então a discussão em casa é legal, ou o É, papo em casa é legal, né? é. Ó. Ele já trabalhou em clientes meus e trabalha hoje em um Hum. cliente meu. Ah. Então, a gente também discute ali muitas oportunidades de negócio. Ah, maneiro, legal. Eu lembro que uma vez você teve um problema, não lembro o que foi, com uma marca de roupa. Foi. Eu era fiel Eu a lembro ela. que você era fiel, Eu que era você usava fiel. bastante. É.
Se você ver hoje, procurar foto minha, não uso mais roupa deles. Fui para concorrência. Mas, assim, eu gostava muito das peças, do caimento, da qualidade, né? E aí, eu tinha tudo deles, né? Sapato, calça, cueca, camisa, tudo. E aí, eu comprei uma vez uma bolsa, né? Muito bonita, adorei a bolsa, do jeitinho que eu queria. E a bolsa descosturou em cima, né? Descosturou. Isso em menos de 30 dias. Acho que deu 30 dias, né? E aí eu fui na loja, aqui em São Luís, e fiz a reclamação formal, pedido de troca e tudo mais. E eles disseram, olha, estamos aguardando aqui uma definição da matriz em São Paulo, tudo mais. Eu fiquei esperando. E eu, toda semana, ia lá e mandava mensagem no WhatsApp. E aí? E aí? Estamos esperando. Jota, quando deu 4 semanas, né? Quando deu 4 semanas, eu disse, pô, 30 dias para resolver uma situação. Aí eu fiz um post dizendo assim, o casamento acabou, né? O casamento acabou e contei toda a minha história de 10 anos com a marca. E aí eu fiz esse post de noite. No outro dia de manhã, a marca entrou em contato comigo, dizendo que o meu voucher estava liberado. E aí o que é que me entristeceu muito, que eu disse, não vou mais comprar. Não pediram desculpa, né? Só disseram assim, ó, tá aqui teu dinheiro. Foi basicamente isso, né, que eu interpretei. Tá aqui teu dinheiro. Mas não pediram desculpa, não pediram, não trouxeram outras opções de bolsa, não perguntaram se eu queria trocar pela mesma bolsa. Só disseram, tá aqui teu dinheiro, né? E aí eu disse, poxa, isso não é a experiência que a gente espera. Nesse paralelo, eu falo muito sobre cultura, né? E eu falo que a liderança, inclusive aqui nesse livro, nas primeiras páginas, eu trago o octógono da experiência e eu digo que cultura, que a experiência do cliente nasce com cultura. Então, o primeiro drive da experiência é cultura do cliente. E quem cuida de cultura é liderança, né? Eu falo isso aqui. Cultura é o primeiro drive e quem cuida de cultura é liderança. Nesse mesmo período, o Rony Meisler, que era o presidente da empresa, ele tinha acabado de deixar o cargo, fazia algum tempo, né? Inclusive, saiu uma reportagem no Valor Econômico falando assim, o pica-pau está sem alma. Porque, segundo o Valor Econômico, a alma daquele negócio era o Rony. Era o Rony. E a gente viu o quanto que perdeu a essência do cliente, do ouvir, do cuidado, do fazer aquele atendimento uau. Né? E aí eu me desencantei pela marca. Não compro mais, né? Não compro mais. Para não dizer que eu não compro, eu comprei no lançamento do meu livro. Não era da Reserva, era irmã da Reserva, que era a Oficina. No lançamento do meu livro, eu comprei uma jaqueta da Oficina, para o lançamento do livro, que foi lá no Rio. Mas a marca mesmo Reserva, eu deixei de comprar por isso, né? Até um desabafo aqui para quem está na gestão da Reserva. A gente tinha que tocar nesse assunto aqui, porque eu lembro que o que destacou, quando ele falou assim, o casamento acabou, eu digo, peraí, tem alguma coisa aqui. Aí foi que a gente foi vendo o desenrolar do negócio. Mas, enfim, que deu tudo certo, né? Tá tudo certo agora. Agora estou vestido de outra marca. Pronto, a marca que tá valorizando. Enfim, você também dá muita palestra, né? Sim, Brasil afora. Brasil todo. Focado em experiência do cliente, liderança. A gente trouxe esse ano para o mercado um programa muito legal chamado Programa de Aceleração de Experiência do Cliente. Porque os nossos recursos de tempo são limitados, né? Então a gente não consegue estar ali com consultorias e assessorias com todas as empresas. Então a gente criou um programa, que é o programa de aceleração, onde por meio de palestras ou programas de desenvolvimento semestrais, a gente está dentro das empresas ensinando sobre a experiência do cliente. Aí a gente ensina processos, jornada, metodologia, indicador, a parte de liderança, a parte de monitoria. Então, a gente ensina tudo isso nesse programa de aceleração de experiência do cliente. A gente atende hoje diversos clientes ali em São Paulo, Rio, BH. Semana que vem eu vou para BH. Um beijo aí pro time da Aluguel, né? A gente estava recente lá em Bebedouro, em São Paulo, com o pessoal da Trivio. Vale também lá em Carajás, a gente estava recente lá. Então a gente sempre está Brasil afora ajudando essas empresas com esses programas. A Trivial é agência? É de agência? Não. Trivial é um CRM especializado em farmácias. Eles estão um programa de relacionamento com o cliente só para farmácias e a gente fez um trabalho muito legal com eles lá em Bebedouro, em São Paulo, né?
apoiando o time deles de CS, que é sucesso do cliente. Ah, que legal. Então você aí de São Paulo, Minas, tá indo para Minas? Estou indo para Minas na semana que vem. Semana que vem. Rapaz, e para falar aqui que para eu trazer esse rapaz aqui pra gente bater esse papo não foi fácil, viu? Não foi fácil. Eu dei várias opções de dias para ele. Eu digo, ó, dia tal ele não dá, Jota. Dia tal não dá, Jota. Aí foi até que ele disse assim, não, peraí. Vê esses dias aí. Ele pegou e me mandou aí os dias da agenda que estavam disponíveis. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço o Muito por esse carinho, o bate-papo. convite. Eu, como comecei falando, eu gosto muito do seu trabalho, eu acompanho sempre os seus vídeos nas redes sociais, né? Estou sempre ali ligado. Inclusive, vamos falar um pouquinho também do seu trabalho que você tem aqui nessa sala. Temos com o pessoal da Studio 7, né? Isso! Melhor estúdio de podcast que tem aí no Maranhão. Eu tenho um podcast que se chama Experiência do Cliente. Esse podcast, eu perdi as contas de há quanto tempo eu faço ele, mas são 267 episódios. Acho que é só fazer as contas, dividir 267 por 4, por 12, dá a quantidade de anos aí, porque é um por semana, Sim. né? São 267 episódios. Agora a gente fez aqui no estúdio um episódio especial que a gente faz por temporada chamado Conselheiros da Experiência. Então, hoje, que você vai olhar aqui na resenha com o Jotinha, a gente entrevistou o CEO da Obratec, a diretora da Óticas Diniz, diretor da ST1, entrevistamos diretora do Complexo Queiroga. Tá faltando um, me ajuda aí, Anderson. A gente entrevistou Óticas Diniz, já falei. Tá faltando um. A gente fez 5 episódios. Diretor da FAP, que é a faculdade lá de Chapadinha, o Matheus. A gente entrevistou 5 e vai sair um por semana. Aí, olha aqui, ó, passando aqui. Essa aqui é a Rayane e o Rafa. Eles são do Complexo Queiroga, que é a primeira academia boutique de alto padrão de São Luís. E a gente fez uma série de entrevistas, mas toda semana eu falo lá no podcast sobre liderança, são episódios sobre liderança, sobre experiência do cliente, sobre gestão de pessoas, sobre negócios, marketing estratégico. E esse podcast, eu tenho muito carinho por ele, porque foi uma maneira que a gente encontrou de disseminar boas práticas de gestão, e ele foi eleito pela Metrics como um dos 3 melhores podcasts sobre experiência do cliente do Brasil, né? Então, é um filho nosso, porque um dos meus objetivos, Jota, foi criar um ecossistema sobre a experiência do cliente. Então, hoje a gente tem livro, hoje a gente tem blog, hoje a gente tem coluna em portais de notícia. Eu escrevo toda semana para o Portal Emirante, eu escrevo todo mês para o Mundo do Marketing. O Mundo do Marketing ele hoje é o maior portal de marketing do Brasil. A gente tem os eventos, a gente tem eventos de comunidade, a gente tem a plataforma de educação. Então, é de fato uma comunidade. Só não aprende experiência do cliente quem não quer, né? Porque eu digo que o meu papel é muito facilitar o entendimento da experiência do cliente. E aí, o podcast é uma dessas ferramentas que a gente utiliza. Estamos aí na metade do ano. Da metade do ano agora para frente. Tem alguns eventos já em vista? Como a gente tem, para quem é empresário, inclusive você está convidadíssimo. Obrigado. Dia 15 de agosto, a gente vai lançar um novo evento, principalmente para quem é aqui do Maranhão. Se chama Eleva Empresas. Tudo isso que a gente está conversando aqui, né? A gente vai tratar no Eleva Empresas. Esse evento ele vai acontecer dia 15 de agosto. A gente vai divulgar o local ainda mais lá para frente, mas dia 15 de agosto, com aulas executivas para empresários. Então, são empresários de sucesso ensinando outros empresários. A gente vai ter, durante um dia inteiro, de 9 da manhã até as 17 horas, a gente vai ter uma imersão sobre gestão empresarial, negócios e cultura empresarial. Então, a gente vai ter aulas comigo, aulas com o professor Márcio Brasil, que ele não gosta de ser chamado de professor, mas entrou na sala de aula é professor, que é CEO do Grupo Terra Azul. O Márcio vai falar sobre cultura empresarial. A gente vai ter uma aula com a Paula Goulart, que é diretora da ACM, né, da Associação Comercial do Maranhão, e presidente do Complexo Salvatore. Professor doutor Anderson Miranda e comigo, Fernando Coelho, falando sobre experiência do cliente, gestão, negócio. Então, cada aula vai rolar ali
uma discussão aprofundada sobre aquele tema, para que os empresários saiam munidos de ferramentas, metodologias, estratégias. E não vai ser só aula, né? Vai ser aula com método, aula com ferramenta, aula com discussão. É empresário conversando com empresário para a gente criar ali um Maranhão muito melhor. Uma troca de experiência gigantesca. É uma troca de experiência, você está convidado. 15 Obrigado. de agosto. Muito obrigado. É um sábado, já vou tá? agendar, hein? É um já sábado. Vou agendar. E é isso. Quem quiser acompanhar mais sobre o teu trabalho, você já falou que está no blog, está na rede social. @Coelho Fernando Falou, que é o meu Instagram. Todo dia eu tô ali falando sobre todos esses temas. E também pode seguir o Instituto Experiência do Cliente, @Instituto Experiência do Cliente. Fernando, quero conhecer mais sobre cursos, treinamentos, programas de desenvolvimento, cliente oculto. É só acessar www.institutoexperienciadocliente.com, que a gente atende todo o Brasil. Que maravilha. Então é isso. Fernando. Jota, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu te acompanho também na rádio, nas redes sociais. Você faz dos temas eles serem muito mais fáceis, né? Você descomplica temas que são complexos por meio da sua missão, que é comunicar. Então, parabéns pelo podcast, obrigado pelo convite, né? E sucesso aí na sua trajetória. Muito obrigado, e a gente vai se encontrar muito por aí. Vamos sim, com certeza. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Na Resenha com o Jotinha. Abraçar mais uma vez os nossos parceiros. Nosso muito obrigado. Abraçar a Mobilicel, muito obrigado, Mobilicel, grande Adriano. Abraçar também a Motochef Maranhão, Romilson Lima, muito obrigado. FS Entretenimento, aquele abraço, grande Fernando. A Gisela Diniz, muito obrigado. E também, claro, a nossa nova parceira, Alessia Serpa Estética, que está chegando com a gente. Vai compartilhando esse link, vai se inscrevendo também no canal, isso é muito importante pra gente. Quanto mais pessoas inscritas, aí o YouTube vai mandando para muita gente, vai ver que é um conteúdo relevante. Nosso muito obrigado e até a próxima, até o próximo episódio. Valeu!